Oi, gente, bora fofocar, meu povo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais sério e também revoltante, porque eu não sei se vocês viram, se vocês acompanharam toda essa situação que teve, mas a Marina Silva, ela foi extremamente desrespeitada em eu não sei se era uma reunião ou se era um debate, né? Falando especificamente sobre o desmatamento e algo que foi uma nova lei, um novo mandato, parece, que foi aprovado. Esse tipo de coisa, eu não sei explicar muito bem, mas aí a gente vai assistir os vídeos aqui, vai entender melhor a situação, porque são assuntos que a gente precisa sim debater, precisa sim assistir, ver, pesquisar mais sobre, porque é importante, sabe? Tipo assim, já estamos em colapso com o meio ambiente há muito tempo e nosso planeta em si está pedindo socorro há muito tempo. Então, eu acho que é um assunto sim que merece ter uma visibilidade maior, tá? Então, a gente vai ver aqui. O debate em si é horripilante, de verdade, devastador. Não deixaram ela falar, não deixaram ela se expressar, ela não teve voz. Um bocado de homem de terno sentado impondo o que uma mulher tem que fazer ou falar, mais especificamente não deixando ela falar. Então é revoltante. E isso acabou mobilizando uma parte da internet que não gostou da forma que ela foi tratada, porque, querendo ou não, ela estava falando sobre um assunto extremamente sério. Mas eu tenho a visão de que a Marina, ela nunca teve uma visibilidade extremamente importante na política. Sempre tentaram desmerecer o lugar dela lá dentro. Mas, enfim, vou colocar aqui os vídeos pra gente assistir e aí a gente tira nossas próprias conclusões ao decorrer do vídeo. Vou colocar primeiro o vídeo do debate pra gente ver de fato o que foi que aconteceu. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E colocar do começo pra gente assistir. Deixa eu aumentar o vídeo. Play no vídeo. Veio essa comissão para tumultuar. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. Senador Chico Rodrigues. Que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Gostaria que eu fosse, não sou. Senhor presidente. Não vou falar. Me respeite, ministro. Me respeite. Senhor presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência a palavra. Isso, presidente! Aí é nessa parte que eu pergunto qual seria exatamente o lugar dela, né? Se ponha no seu lugar. O que ele quis dizer com isso? Não venha me chamar. Ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é... Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. De alguém. Ministra Marina Silva. Quem dizer que votou por vingança, quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer... Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente. Não tem problema, isso eu disse pro senhor. Eu não me preocupo com a situação. Nós vamos fazer mais uma audiência aqui, Vamos fazer mais uma audiência pra gente continuar o debate aqui por mais tempo. Eu não tenho acesso ao vídeo completo, não achei. Só achei essa parte, que foi inclusive o próprio senador que postou. E ele colocou aqui uma informação, né, uma nota. Hoje, durante a audiência pública na Comissão de Infraestrutura, presenciei uma cena lamentável. A ministra Marina Senna ultrapassou todos os limites do respeito e do decoro. Gritou, interrompeu falas, indicou o dedo e tentou importar suas ideias na base do confronto.
Como presidente da comissão, mantive a ordem e fiz do que era necessário. Desliguei o microfone e pedi respeito. Isso não tem nada a ver com gênero ou posição política, tem a ver com civilidade, com responsabilidade pública. Lugar de ministro é sem diálogo, com equilíbrio, não nos espetáculos. Seguiremos empresas cobrando soluções reais para os problemas do povo e não abrindo espaço para cenas de desrespeito como o de hoje. Então, teve muita gente que ficou contra a Marina, né? E que provavelmente não deve entender de certa forma o que se passa lá dentro e do que era de fato a pauta do debate, tá? Então teve muitas mulheres que se sentiram desconfortáveis assistindo o vídeo, que ficaram do lado da Marina Sena, mas não foi todas. Teve muita gente que tipo assim, mas ela tá lá dentro fazendo o quê? O que aconteceu? Piriri, bororó. Pera, deixa eu dar pause. E assim, gente, a gente tem que parar para analisar algumas situações. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês pararam para analisar, por exemplo, como foi a recepção da Virgínia, da CPI das Bets, que foi uma coisa extremamente comentada. E aí a gente vê a diferença, não só pelo gênero, que isso lá dentro bate muito, bate bastante. A gente sabe que sim, para uma mulher ser escutada, principalmente lá dentro, deve ser horrível, mas também pelo fato do poder aquisitivo, de quem eles querem ouvir, de quem eles querem dar voz, sabe? Eu acho que tem muito dessa questão também. Mas bora assistir aqui mais um vídeo pra gente entender as coisas, como entender de fato o que estava acontecendo. Porque aquele vídeo é um vídeo muito curto, não dá pra gente, querendo ou não, se posicionar sobre o que acontece. O que a gente vê, de fato, é a Marina extremamente revoltada, porque ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo ser ouvida. Mas por quê? Sabe, tipo, o que se antecedeu a isso? O que aconteceu antes disso? O porquê chegou a esse ponto? Porque é muito fácil você pegar, recortar um vídeo e botar só a parte que vai favorecer a você. Mas o que aconteceu antes para chegar até esse ponto, né? Mas bora lá, play no vídeo. Como ministra do terceiro governo Lula. E não é só por causa da oposição. O Senado implodiu as regras de licenciamento ambiental no país e 6 dias depois armou uma arapuca para desgastar a ministra do Meio Ambiente. Marina foi chamada para falar na Comissão de Infraestrutura e o pretexto era discutir unidades de conservação marinha na margem equatorial. Mas na prática não era um convite. Era uma cilada. Os senadores submeteram a ministra a uma longa sessão de ataques e de provocações, até que finalmente ela perdeu a paciência e se retirou do plenário. O cerco foi comandado pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, o senador Marcos Rogério. Ele é filiado ao PL e é bolsonarista de carteirinha. Mas os governistas também atacaram a ministra. Um dos mais agressivos foi o senador Omar Aziz, do PSD, que é um aliado de primeira hora do presidente Lula. E o que isso mostra é o seguinte: se hoje existe uma frente ampla no Congresso, é a frente ampla contra o meio ambiente. A maior parte do parlamento brasileiro é contra o IBAMA, contra a criação de reservas ambientais e contra a demarcação de terras indígenas. E olha, ou seja, eles estavam ali para falar sobre causas importantes, para falar sobre o meio ambiente, que é uma coisa que está precisando sim da nossa atenção, e que eles simplesmente fizeram aquilo de forma para atacar a ministra, que era para ser feito um assunto importante para debater sobre o meio ambiente. Eles usaram, como o repórter mesmo disse, como uma arapuca, né, para simplesmente fazer ela sair do controle, ela se desequilibrar a tal ponto que ela acabasse se queimando, para que eles fizessem isso, sabe? Tipo, descredibilizasse a imagem dela perante as pessoas, perante a população.
Olha, no próprio governo também tem muita gente que pensa assim. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, é do time que vê o licenciamento ambiental como um obstáculo para as obras do PAC. E o próprio Lula já acusou o IBAMA, que é subordinado à Marina, de ficar de lenga-lenga para não permitir a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Palavras do presidente. O IBAMA é um órgão de governo, mas parece que é um órgão contra o governo. A sessão dessa terça-feira foi um show de baixaria e de misoginia. O senador Marcos Rogério cortou o microfone de Marina várias vezes para que ela não pudesse se defender. Por isso que durante as falas dela a gente nem consegue ouvir de fato o que ela tá falando. Defender das provocações. E depois disse que ela deveria se pôr no seu lugar, algo que não deve ser dito para ninguém, muito menos para uma mulher em 2025. O senador Plínio Valério, que pertence ao que sobrou do PSDB, fez o ataque final da sessão. Ele já tinha manifestado o desejo de enforcar Marina Silva e dessa vez disse a ela que respeitava a mulher, mas não respeitava a ministra. Foi nesse momento que a Marina perdeu a paciência e resolveu se retirar da sala. Chamou a atenção que a ministra ficou praticamente sozinha no Senado. Ela só foi defendida pela senadora Elisiane Gama, do PSD, e pelo senador Rogério Carvalho, do PT. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, passou pela sala, viu o bate-boca, mas não disse nada. Ficou a impressão de que a Marina está mesmo mais isolada do que nunca e de que o Planalto não está disposto a comprar briga com parte da bancada governista para defender a causa que ela representa. Esse vídeo é extremamente importante pra gente entender de fato o que foi que aconteceu naquele momento, tá, gente? E aí vai ter mais um vídeo aqui explicando. Aqui. Peraí, dá só um minutinho que travou aqui o bagulho. Pronto. Sim, voltando aqui ao que eu estava falando. Bora assistir aqui mais um vídeo pra gente entender por completo o porquê de toda essa situação, tá? E aí a gente vai ver um vídeo aqui explicando sobre o que eles estavam exatamente debatendo, né? O que tinha sido aprovado, ou o que tinha sido negado, ou o que eles estavam tentando ser aprovado. Bora ver aqui. Play no vídeo. E à noite, um projeto que modifica as regras para licenciamento ambiental. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a proposta é um golpe de morte na estrutura que protege ecossistemas do país. Diante do avanço dessa lógica colonial, em uma sessão no Senado, a floresta tinha um rosto: Marina Silva. Parlamentares ofenderam hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O debate era sobre a proteção ambiental na Amazônia. O senhor tem que olhar para o que diz a ciência, que o senhor não se importou com ela. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela tem educação. Ela aponta o dedo e... Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. O desmatamento caiu em todos os biomas brasileiros no ano passado. O Brasil teve uma queda de desmatamento em 2024 após 6 anos seguidos de alta. O meu lugar, em primeiro lugar, é o de defender o meio ambiente. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base nas futuras gerações. E com relação ao desenvolvimento autossustentável, eu diria o seguinte: preservarmos a natureza, os recursos naturais, nós precisamos fazer isso até por uma questão de sobrevivência mesmo da humanidade. A Marina teve na CPI das ONUs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos espírito colaborativo. Ei, olha os direitos autorais. Tu botou música do nada. Poxa. Ministro. Vou tirar o áudio. Aqui.
Aí, ó, exatamente isso que eu falei com vocês, tá vendo? Pra receber a influencer Virgínia, não teve todo esse ódio, né? Não teve essa falta de respeito, sabe? Quando se tem uma mulher que está falando sobre algo sério, que é o meio ambiente, de preservar o meio ambiente, o que nos sobrou do meio ambiente, para falar a verdade, é tratada como se não fosse nada, como se fosse algo descartável, sendo desrespeitada diversas vezes por vários homens, sabe? E é uma coisa deplorável de ver. E, tipo assim, gente, as coisas que eles falaram, tipo, falar que queria enforcar ela porque ficou 6 horas tendo que ouvir ela falar, pelo amor de Deus, que tipo de absurdo é esse? Eu acho que isso não se trata nem em questão de ser de direita, de esquerda, de ter votado em Lula, de ter votado em Bolsonaro. Gente, isso não importa, é questão de a gente lutar pelos nossos direitos. Entendeu? Quem coloca aquelas pessoas lá dentro do plenário em Brasília é a gente. A gente tem que lutar por nós mesmos, pelos nossos direitos, pelo direito do meio ambiente, do trabalhador, seja lá o que for. E aí vocês estão debatendo de direita, de esquerda, pelo amor de Deus. A gente tem que pensar no todo. Vocês pararam pra pensar que a questão dela tá falando sobre isso, sobre o meio ambiente, é extremamente importante. Aí quando a gente estiver na merda, vai fazer exatamente o quê? Porque a gente já tá na merda. Quando a gente vai mais na merda ainda, vai fazer o quê? Porque, sinceramente, honestamente, aí o que eles querem fazer? Querem desmatar o que ainda tem, construir mais prédio, construir mais, sabe? Privatiza tudo, constrói mais coisa e pedir de pororó e dane-se o meio ambiente. Aí quando a gente vai batendo 50 graus, aí eu quero só ver, não tem uma árvore para bater um vento na cara da pessoa, aí eu quero só ver. Essa foi a hora que ela se retirou, tá vendo? Que ela tava ali convidada como ministra. Se você não me respeita como ministra, eu vou me retirar. Roteiro e edição, Otávio Melo. Música Deflante. Essa música, eu acho que essa música não tem direitos autorais não, viu, moço? Senão vai esculhambar meu vídeo aqui. Bora lá assistir o resto dos vídeos. Tem mais vídeos pra gente assistir. Deixa eu colocar o som. Que eu acho que agora não vai ter mais música, não. Bora lá, play no vídeo. De fala e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é minha casa. Senador Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Não permitir que se transgrida esse direito de fala da Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra, essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Ministra Marina, que bom reencontrá-la. Aqui, ó, essa é a parte da temida fala, né? Que ele fala. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar. O senhor não me respeita por favor, como ministro. não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministro, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa... Eu separei. Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Se me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora... por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata? A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que sentiu vontade de me informar.
A senhora disse que eu sou psicopata. Tá com medo de mim? Eu vou pedir. De mim, ministra? Ai, olha aqui. Quase que eu ia chamar ele do que ele merece ser chamado. Pera aí, né, gente? Deixa eu me conter aqui. A criatura falando, perguntando se a Marina Sena tinha medo dele. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, é sério que vocês acham isso normal? Tá com medo? O senhor se denunciou. Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Chega a ser ridículo uma criatura dessa falar uma coisa dessa absurda, sendo que ele tinha dito que queria enforcar ela por ter que ouvir ela por mais de 6 horas. No caso, por ouvir a voz dela, por ter que debater com ela durante 6 horas. Que, meu Deus, como é que eu não vou enforcá-la? Aí vem com essa encenação ridícula de tipo, ai, você tá com medo de mim? Ah, pelo amor de Deus, faça-me um favor, né? Eu alterei aqui um pouco, pessoal. Estressei aqui um pouco. Bora lá, Marina Sena deu entrevista pra CNN. E aí a gente vai ver o que foi que ela falou, tá? Tô aí no vídeo. 6 anos e estou acostumada ao diálogo. Mas existem aqueles que muitas vezes acham que eles podem botar palavras na sua boca, dizer o que você fez, o que você é e o que você vai fazer a partir do que eles projetam em você. E eu não posso aceitar que digressões sejam feitas de forma desrespeitosa com o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, com o trabalho que a minha equipe faz de forma técnica, com compromisso ético, e muito menos que alguém venha me dizer que eu tenho que me colocar no meu lugar. O meu lugar é o lugar da defesa da democracia, o meu lugar é o lugar da defesa do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável, da proteção da biodiversidade, de projetos de infraestrutura necessários ao país, mas com os regramentos necessários para não destruirmos o nosso meio ambiente, as bases naturais do nosso desenvolvimento. E ainda o senador que já disse que era muito difícil ficar 6 horas e 10 minutos, ele contou até os minutos, sem me enforcar. Hoje ele chega lá, numa sessão em que eu fui convidada como ministra do Meio Ambiente. E ele começa dizendo que ele ia fazer uma separação entre a mulher e a ministra. Que a mulher deveria ser respeitada e a ministra não. Eu não fui convidada lá por ser mulher. Eu fui convidada por ser ministra. E como convidada, eu dei a chance de que ele pedisse desculpas e aí eu permaneceria na reunião. Como pessoas que não respeitam a democracia, não respeitam as mulheres, não respeitam os indígenas, não respeitam o povo preto, não são afeitos a pedir desculpas, ele disse que não ia se desculpar e obviamente que eu me retirei da audiência. Mas estou aberta ao debate, ao diálogo. Agora, o que não pode é alguém achar que porque você é mulher, porque você é preta, porque você vem de uma trajetória de vida humilde, que você vai dizer quem eu sou e ainda dizer que eu devo ficar no meu lugar. O meu lugar é onde todas as mulheres devem estar. Vocês, no governo anterior, muitas jornalistas também foram agredidas fazendo o seu trabalho. E eu me senti agredida fazendo o meu trabalho. Eu fui chamada para mostrar tecnicamente de que as unidades de conservação que estão sendo propostas lá para o estado do Amapá, que elas não afetam o empreendimento que está sendo licenciado. Esse foi o vídeo da Marina Sena, gente. Tem mais alguns vídeos pra gente assistir, tá bom? Vou colocar primeiro esse aqui da Erika Hilton. Que, assim, né? Quando a Erika abre a boca pra falar, eu fecho a minha e só escuto. E ela fez um debate, eu acredito eu,
uma homenagem e chamou a Marina Senna para falar essas palavras. E aí a gente vai ver aqui, tá? Play no vídeo. Receba o nosso mais fraterno, carinhoso, forte abraço. Saiba que Vossa Excelência é uma figueira firme que nos inspira a seguir lutando por democracia, por justiça climática, pela preservação do meio ambiente. Eu escrevi nas redes sociais, mas falo aqui para a senhora agora que o que eu mais desejei ontem foi que a senhora tivesse chegado na sua casa, tomado um bom banho, se alimentado bem, encontrado pessoas que lhe respeitem, que lhe admirem e dormido uma noite de sono tranquila e reparadora para acordar e estar aqui hoje de novo. A senhora ontem foi um exemplo de altivez, de força, de elegância, de excelência. A senhora que é uma mulher elegantérrima, mais uma vez, diante daqueles abutres, daqueles selvagens, daqueles covardes, se manteve firme e coerente com aquilo que a senhora se propôs a fazer. Então, em nome da Federação PSOL Rede, que inclusive é o partido da senhora, nós estamos aqui dizendo que Vossa Excelência jamais estará sozinha. Todas nós estaremos todo o tempo ao seu lado, defendendo não só o direito das mulheres fazerem política, das mulheres serem faladas, mas lembrando que os nossos lugares são todos e qualquer lugar. Nós conhecemos exatamente qual é o nosso lugar, porque ele é fruto da nossa trajetória de vida, da nossa história, das nossas vivências, e eu sei que a trajetória de vida da senhora não foi uma trajetória de vida confortável, fácil, um berço esplêndido. A senhora representa o que são as mulheres guerreiras do Brasil e por isso é tão gigante. Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Eu espero que a senhora sempre tenha um lugar reconfortante e aconchegante para poder voltar, reenergizar as suas baterias e seguir nos conduzindo nesse processo de defesa do meio ambiente, da terra, do clima, neste país que recebe a COP30 e que não pode ser palco de tamanhos espetáculos de ódio e de violação à preservação ambiental. Estamos todas com a senhora ministra, conte com a gente, receba o nosso abraço, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso desejo de que a senhora continue fazendo o excelente trabalho que a senhora promove, porque é exatamente isso que incomoda os bárbaros. Obrigada, ministra. Pois é, né? A dicção de milhões, querida. Como é que fala? A dicção de milhões, extremamente maravilhosa. Não tem nem o que falar, gente. Não tem nem o que falar. Quando a Erika Hilton abre a boca, a gente só para e escuta. Não tem muito o que se falar, não. Ai, Jesus, achei extremamente necessário, extremamente importante isso que ela fez. E acaba acolhendo, né, a Marina Silva, independente de todas as situações. É uma mulher que merece ser acolhida, ela foi extremamente desrespeitada, como a gente já pontuou diversas vezes. Foi uma questão de desrespeito, foi uma questão de desrespeito, né? De falta de noção, de senso, né? Tudo isso que a gente já sabe. Vamos assistir aqui só mais um vídeo, tá? Pra finalizar o vídeo de hoje. Que foi mais uma pessoa defendendo a Marina Silva. Muita gente veio defender ela, muitos vídeos importantes. Mas é como eu disse pra vocês, é importante a gente entrar nessa pauta porque é uma pauta relacionada ao meio ambiente, que a gente precisa sim estar se atentando, que a gente precisa sim estar buscando mais informações sobre. Então, assim, tem coisas relevantes que a gente tem que falar sobre, gente. Eu sei que para algumas pessoas política pode parecer chata, pode ser um pouco inconveniente, mas a gente tem que falar sobre algumas coisas, porque algumas coisas merecem nossa visibilidade, tá? Mas bora lá assistir o vídeo. Oi. Estarrecido com tudo que ela sofreu naquela sessão, que foi uma sessão de uma verdadeira tortura. Mas ela ali, com a altivez, se manteve firme, forte e impôs o que é uma mulher dentro do Estado brasileiro. Não quiseram silenciar apenas a ministra de Estado, Marina Silva, mas todas as mulheres. Essa é uma prática que, infelizmente, a gente vê. Quando você quer desqualificar uma pessoa, você ataca a orientação sexual, ou você ataca a cor da pele, ou você ataca o gênero, e que compete a todos nós lutarmos para abolir toda e qualquer forma de discriminação. E nós precisamos de homens e mulheres que não sejam covardes, que tenham a altivez
a determinação, a força e o vigor da ministra Marina Silva. Muito obrigado. Me perdoe, mas essas palmas não são para mim. Essas palmas não são para mim, porque o que eu sinto aqui é vergonha do parlamento. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado disso. E, por favor, quem me conhece sabe da minha transparência sempre, porque eu acho que isso que me motiva a estar em política. Por favor, me desculpe, mas essas palmas não são para mim. São para Marina Silva e para todas as mulheres. Perfeito, né, gente? Extremamente bem colocado. Esse é o Fabiano Contarato. É senador da República pelo ES. Acho que é o Espírito Santo, né? ES. Não sei. Geografia eu sou um pouco ruim. Mas, enfim, é extremamente importante o que ele falou. E eu encerro o vídeo de hoje com o vídeo dele, porque é extremamente necessário e coerente. E assim, antes de vocês julgarem alguém pelo partido político, seja ele A ou B, vamos pensar um pouco como ser humano também, porque querendo ou não, ela foi desrespeitada ali por ser mulher, tá? Não só por ser ministra, não só pelo lado que ela está, mas também por ser mulher, e isso é devastador. As mulheres merecem respeito, tanto dentro quanto fora da política. Tá bom, gente? E o vídeo de hoje foi esse, um pouquinho mais sério, né? Pois é. Às vezes eu trago umas pautas sérias mesmo, pra dar um susto em vocês, que às vezes vocês só querem saber de fofoca, de besteira, mas às vezes a gente precisa pontuar coisas mais sérias também, tá? Coisa aqui é babado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de curtir, de comentar e de me seguir para as próximas fofocas, tá? Tchau!